Como orientação de Deus, nós estamos inaugurando, toda quarta-feira tem o culto de estudo normal, no modelo que era antes, no formato culto de domingo, mas toda quarta-feira, até quando Deus mandar a gente voltar para o modelo antigo, mais atual, a gente volta. Mas enquanto isso, nós vamos viver aqui nas quartas-feiras esse momento gostoso em grupo. A ideia é essa, tá? Mas antes de tudo, a irmã Elisa e também aqueles que estarão, obreiros, diáconos que estarão de plantão, fiquem sempre atentos, chegando alguém, deixe cadeiras de reserva para ir orientando até que encha, sempre vendo quando tem espaços, supriu, aí vai colocando aos poucos, tá bom? Bom, a gente está adaptando, aí vamos lá, vamos alinhar aqui. Foi até bom, ótimo, a gente está inaugurando hoje esse molde e a galera ali acostumada usaram os artifícios de instrumentos, microfone ali, ok. Mas a ideia original é que o Ramon e quem quer que seja que esteja vai cantar aqui junto com a gente a capela, sem instrumentos. Amém? Todo mundo junto, igual pequeno grupo, igual grupo de estudo, tá bom? Isso. E antes de tudo também, quero agradecer a Deus pela vida da irmã Cláudia, que está aqui hoje conosco, nos dando aí a honra, uma exímil professora de escola bíblica dominical. E eu, de vez em quando, quem vai lembrar aí, eu mencionava que tinha, algumas pessoas que davam aula, que eu me inspirava, está aqui uma delas, tinha a irmã Maria Pacheco, Zípora, que é bem antiga, não sei nem se é do tempo, não, você vê como é que era antiga, e a irmã Cláudia, que foram professoras de escola bíblica que tinham ali a sua classe bem assim legal e principalmente pela maestria, Quem tem o dom de ensino sempre vai prezar pelo ensino da palavra de Deus de uma forma muito abrangente, como a irmã fazia, tá? Me inspirei muito hoje. Há 18 anos eu dei aula, a irmã sabe, e eu modelei pessoas como a irmã, tá bom? Que foi uma inspiração para mim. E hoje é uma honra eu voltando ao modelo de professor aqui sentado, sem estar no púlpito, e a irmã vir aqui. É Deus, tá bom? Seja bem-vinda, que Deus possa também falar ao coração da irmã, tá legal? Bom, então vamos aqui, deixa eu ler aqui que hoje, agora, Deus me deu uma inspiração, e eu acabei rapidinho, não estava programado, e eu passei para o irmão Josias, e já o irmão Daniel vai passar algumas imagens aqui, duras, mas só para provar o valor do que nós estamos fazendo aqui agora. Eu tenho certeza em Deus que vocês, quando ver as imagens aí, talvez vai dar até um pouquinho de tristeza. Vai ser engraçado em alguns aspectos, algumas, mas outras não tem problema você rir, porque é tragicômico. Ao mesmo tempo que é cômico, é trágico. Tá? Não tem problema você rir, não é pecado, mas a tristeza que você vai sentir. A Bíblia diz que existe a tristeza do mundo, que opera para a morte, e existe a tristeza que Deus permite também, mas opera para a vida. Então eu te garanto que você vai ter esses dois sentimentos daqui a pouco, nessa introdução que eu vou mostrar aí, para provar a você a importância da igreja se reunir, desarmada de todos os apetrechos de iluminação, palco, show, luzes ou escuridão, de tudo isso, para discutir assuntos relevantes para a nossa sociedade e para a nossa vida cristã, e principalmente isso aqui, a gente não pode esquecer do modelo original. O dono da igreja, que é Cristo, ele estabeleceu um modelo, e as pessoas mudaram tanto o modelo da igreja, que chegou aonde vocês vão ver já. Tá bom? Mas antes disso, deixa eu explicar para você o que nós estamos fazendo. Primeiro, agradecer a Deus pela vida da irmã Rosângela e a equipe, irmã Paula Gama,
diaconisa Juliana e todos que contribuíram para essa mesa maravilhosa. A intenção dessa mesa é te remeter ao tempo de Cristo, onde as mesas, obviamente, eram mais baixas, né? Alinhadas ao chão, né, professora? Professora, hoje, se eu errar, você me corrige, que eu gosto, tenho coração ensinável. Por favor, me ajuda. Eu estou brincando, né? Eu sei que a irmã não vai fazer isso, mas vamos lá. Irmã Cláudia, então a ideia, né, como a mesa hoje é alta, a gente botou alta, mas lá naquela época era mais ou menos, não tinha esse jarro tão bonito, era de barro, né? Mas enfim, a intenção aqui, além de fazer esse clima de igreja primitiva, né, também no final, excepcionalmente nesta quarta, teremos um lanche muito especial preparado aí pelas irmãs, tá? Então, esse culto de estudo, que é o encontro dos remanescentes, já venho explicando durante todos os domingos, remanescentes são aqueles que perseveram, tá? Aqueles que ficam até o fim lutando pela causa original e não aqueles que vão pela manada, sendo levados, como a Bíblia fala, né? Como uma folha seca, levada pelo vento. Não, você permanece ancorado naquilo que Jesus falou e a gente vai fazer, e você vai ver o modelo da igreja original. Então, esse culto, e que também é um encontro dos remanescentes, é aberto a perguntas, a colocações. Ele é, até para a irmã Cláudia saber também, ele é interativo, tá? É um culto que desde quando nós começamos, durante os 7 anos, ele é um culto interativo. Então, se quiser fazer alguma pergunta, se durante a explanação quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Porque se é um culto de estudo, é importante que a pessoa tire a dúvida, é importante que a pessoa fale, para a gente sair daqui esclarecido. No culto modelo normal de domingo, não tem essa possibilidade, porque é uma ministração coletiva. Aqui não, aqui é individual. Cada um pode fazer a sua participação, tirar uma dúvida, como tem sido. Tá? Poderão participar, deixa eu só alinhar isso com vocês. E também eu vou preparar, isso aqui vai ser só, eu devo usar umas 3 quartas-feiras para eu poder explicar para vocês o modelo deixado por Cristo, que é o projeto original da igreja. Porque é muito importante para nós, como igreja, saber qual é a planta, qual é o modelo, porque está mudando de maneira muito grande e a própria igreja não está identificando. Por quê? Porque não foram ensinados sobre o modelo. Tá? Então eu quero reafirmar com vocês o modelo, para você não achar que é coisa do pastor Ney. O pastor Ney está criticando o sistema. Não, não é isso. Eu estou somente cuidando, vocês nunca vão me ver nem na porta de nenhuma igreja, nem nas redes sociais, criticando nenhuma igreja. Aqui nós não criticamos nem a católica, nem nenhuma religião, que dirá a igreja dita evangélica. Porém, é dever meu, como pai espiritual, orientar os meus filhos espirituais. Então é importante até para que você não se perca, porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que muitos, a palavra muitos é indefinida, apostatarão da fé. Sabe o que é apostatar da fé? As imagens que eu vou mostrar daqui a pouco já dão um indício, para mim são sinais de que muitos vão apostatar da fé por essas e outras coisas. Por isso você tem que estar ligado. As imagens que eu vou mostrar, elas são tão chocantes, né? São bobinhas, aparentemente, mas são tão chocantes que muitos vão apostatar da fé. O que é apostatar da fé? É deixar de crer, não acreditar mais. Olha o que o diabo está fazendo, gente. Pastores, padres, líderes espirituais dos mais diversos segmentos espirituais estão cometendo atrocidades que estão fazendo com que o ser humano, porque a última instância do ser humano, né, irmã Cláudia, era recorrer aos pastores, aos padres, homens de respeito. Um padre, mesmo sendo ele um padre, que a gente não concorde com forma de adoração, idolatria, mas ele é um sacerdote, ele é uma pessoa que lida com o mundo espiritual. Então ele era respeitado como tal. Olha o que o diabo está fazendo sorrateiramente, as pessoas não estão compreendendo. E uma das imagens que eu vou mostrar aí é o beijo do Dalai Lama, né, professora? Do Dalai Lama numa criança. Só que não é um beijo. Aquilo ali, gente, tem um cunho espiritual absurdo. O diabo está falando de maneira pública e mundial, porque o Dalai Lama, ele é um líder mundial. Ele não é um padre, não é um pastor, ele é um líder mundial. E que ele ganhou o prêmio, nenhum pastor ou padre ganhou o prêmio Nobel.
ele ganhou. Então ele é uma âncora, uma referência. E aí o que acontece diante da humanidade? Porque pela internet todo mundo viu. Ele vai ali e ele não dá apenas um beijo. Ele faz atos que ali, se publicamente ele fez aquilo, imagine quando não está público. E aquilo ali foi o diabo dizendo: é isso que eu estou fazendo com a liderança espiritual. O João de Deus caiu de maneira absurda. Quem viu o documentário viu ali o que foi feito, não tem como negar. Padres caindo, cometendo absurdos, pastores cometendo absurdos. Vocês não estão percebendo como é que um cenário está sendo montado para destruir a ideia de espiritualidade que salva? Uma pessoa de fora que olha e fala assim: ó, se um padre faz isso, se um pastor faz isso, se um líder espiritual de Buda faz isso, o homem vive isolado e faz isso. Então eu não quero ir para a igreja, eu não quero saber desse Deus aí. O João de Deus faz isso. A pastora Flor de Lis matou o marido, então eu não quero saber de Deus. Que Deus é esse? Quem está entendendo, diga amém. Então nós, igreja, precisamos, não é questão de crítica pela crítica, aqui nós estamos ensinando. Então a gente tem que estar atento a isso, não é só se apavorar com isso, é ficar ligado, porque aquele beijo representa o beijo de Satanás. Você está entendendo? Do que ele está fazendo. Existe uma entidade que eu já mostrei em outros estudos nas lives, chamada Bafomé. É o maioral, é o Satanás, ele representa a figura. A imagem de Bafomé, eu já mostrei isso nas lives, ela é ele sentado no trono, uma menina e um menino olhando para ele. Aquilo ali é uma alusão de que Satanás, ele vai fazer de tudo para atrair a atenção das crianças. E você vê isso acontecendo, desde os desenhos, como a gente já estudou muito sobre isso, até ele detonando a imagem das crianças. Esse acidente que aconteceu lá em Blumenau, ele tem um cunho espiritual. O derramamento, desde a antiguidade, Satanás trabalha com derramamento, não vou usar a expressão porque tem, derramamento de sangue. Deu para entender isso? Moloque era um deles. Então, o que eu quero que você entenda? Você vê que tem um cenário estranho na Terra. Quem tem discernimento e está estudando a palavra, vai identificar e vai dar 2 passos para trás, se armar com a palavra, a armadura de Deus para a proteção, como nós fizemos domingo passado, e ficar ligado, porque acabou a brincadeira, gente. Será? Lembra que eu ensinei, quando começou 2022, o que eu falei? Portais espirituais seriam abertos. Está aí, ó. E vai aumentando a incidência de coisas ruins. Então, Deus colocou no nosso coração, a começar no coração da pastora, e nós na mesa conversamos sobre isso. E engraçado que nós estávamos na mesa. Mesa significa comunhão. Eu e ela sentados na mesa, Deus deu uma inspiração para que a gente voltasse ao modelo de igreja assim, sabe? O modelo original, para debater, para reconhecer qual é o projeto. Para você ver como as igrejas estão, boa parte delas, estão tão perdidas, que se esse modelo que hoje nós vemos de igreja, de show, de espetáculo, de bagunça, de festa fantasia, de pagode dentro da igreja, de tudo que você possa imaginar, mas tudo que você possa imaginar, tudo, imagina uma coisa terrível está acontecendo dentro das igrejas, se esse modelo fosse o modelo correto, o mundo não estava do jeito que está. As coisas não estariam dentro do evangelho do jeito que está. Você pode ver que o que está acontecendo de pessoas relevantes que estavam na igreja, referência para bilhares de pessoas estarem caindo, como J.A., Gessé Aguiar, a Priscila Alcântara, como a gente tem falado aqui, pessoas como é uma estratégia. Dentro das igrejas eles não estão conseguindo ser tratados, eles estão piorando. A igreja hoje está aflorando nas pessoas o que elas têm de pior. E aí quem está de fora vai falar assim: poxa, eu estou no mundo e não virei homossexual. O rapaz estava na igreja, está virando homossexual. A outra estava na igreja, virou lésbica. Então não quero ir para a igreja. É isso que está acontecendo e as pessoas não estão percebendo. E a igreja, pastor, está festejando, está curtindo, está ostentando.
Então, não vamos criticar, não estou aqui, não é para você sair vendo a vida dos outros, a família dos outros. Cada um dará conta de si. O que importa é olharmos para a nossa vida, para a nossa casa espiritual e para aquilo que Deus colocou diante de nós. Por isso, a importância de voltar ao primeiro amor, de voltar à essência do Evangelho, como está nessa frase que Deus deu desde o início. Ou seja, o modelo original. Então, através desse estudo, que hoje eu vou dar só uma introdução, e na semana que vem a gente vai aprofundar, eu vou fazer também uma série. É o Viva Flix. Você que gosta de série, vai ter uma série. Olha o que vai ser isso, para você entender. Esse texto que eu vou ler para vocês foi Deus que me inspirou. Eu não copiei de lugar nenhum, foi Deus que me deu. Olha aqui, ó. A série será chamada A Verdadeira Igreja de Cristo. Que não é o Viva, não. É a Verdadeira Igreja de Cristo. A gente vai tentar seguir o modelo. Tentar não. Quem tenta não consegue. A gente vai lutar e perseverar para seguir o modelo, ok? Então a série A Verdadeira Igreja de Cristo, né, tem como subtítulo O Sonho de Jesus Realizado em Nossas Vidas. Foi um sonho de Deus. Eu e vocês temos sonhos e projetos, gente. Eu tenho um sonho. Eu estou montando uma plataforma de desenvolvimento pessoal. Eu quero que seja assim, assim, assim. Eu estou montando um sonho. Então eu quero que ele siga o sonho que eu tive no coração, a inspiração que Deus me deu. Eu não quero que alguém chegue lá e mude. A Silbene fechou porque o dono fez um negócio extraordinário. Ele colocou, pela primeira vez, pelo menos em Campo Grande, em um só lugar, tudo que alguém precisa. Se você queria estampar uma camisa, tinha lá. Se você queria estampar uma caneca, tinha lá. Isso quando não existia facilidade. É o primeiro shopping aqui de Campo Grande, é verdade, não existia nem shopping aqui. Então, tudo que você precisava, botar no cordãozinho o nome do seu filho, tinha lá. Tudo que você precisava para comprar ou fazer, tirar xerox de planta de casa, que é enorme, as máquinas eram do tamanho dessa mesa, lá tinha. Aí os filhos assumiram. O que aconteceu? Acabou. Era para eles escalonar, nós estamos na era de escalonamento. Eles podiam fazer outras Silbenes espalhadas em outros bairros. Eles simplesmente não conseguiram. Um prédio inteiro, gente. Deus me deu esse dom de ter uma visão macro e observar. É o dom de discernimento que eu quero também ensinar vocês a ter. Então, tudo que alguém faz de modelo original. Agora, vamos lá, o McDonald's, modelo original, é seguido até hoje, é sucesso no mundo. A igreja deveria permanecer na doutrina dos apóstolos e não na doutrina dos pastores, que cada um tem a sua visão daquilo que quer. Então essa série que a gente vai estudar depois vai falar sobre isso, o sonho, o modelo. Serão várias mensagens ministradas, né, durante essas quartas, e nesta série os cristãos genuínos vão conhecer qual é o modelo original da igreja verdadeira de Cristo. Toda a vida e missão do nosso Mestre Jesus foi ensinar aos seus discípulos o seu evangelho. Não é o evangelho segundo o pastor Ney, não é o evangelho segundo Allan Kardec, não é o evangelho segundo Flor de Lis, não é o evangelho segundo a Assembleia, nem a Batista, nem nada. É o evangelho de Cristo Jesus, mas que são as boas novas de salvação e de crescimento espiritual. E para tanto, investiu seu tempo e vida, Jesus, na terra, para treinar os seus discípulos em toda sabedoria, graça e verdade, que é a sua palavra. A igreja hoje, muitas, não todas, mas vive em cima de mentiras. Vocês estão entendendo isso? Por isso que o diabo está tendo a legalidade, nós já estudamos sobre isso. Ele age pela legalidade, autorização para agir. A igreja tem dado legalidade. Olha só que antagônico, que loucura. A igreja de Cristo Jesus está dando legalidade para o inimigo da igreja entrar na igreja, pregar na igreja, fazer o que bem quer. Literalmente, ele está fazendo o que bem quer. E as pessoas não estão percebendo. É muito comum, gente. Não procurem que nessas quartas-feiras ao redor, ao decorrer, eu vou trazer algumas coisinhas para vocês, tá? Mas tem que ser doses homeopáticas, senão vai ser um tal de vomitar aqui que não é brincadeira.
profetas aos montes homossexuais. Vocês estão pensando que eu estou brincando, né? Profetas, irmão, vou entregar uma revelação agora da parte do Senhor. E são seguidos por milhares de pessoas. Ora por mim, profeta. Faz isso, profeta. Tem todo tipo de profeta que você quer. Mas a Bíblia disse isso, é para ouvir o que você quer. Eles falam o que a pessoa quer. Tem um profeta aí, eu vou mostrar, acho que é só uma foto, não um vídeo dele. O apelido dele é Joma. Vocês já ouviram falar? Joma, é um profeta aí. O Joma, ele também é meio estranho, mas tudo bem, é um profeta. E o Joma, o apelido dele é porque tudo ele fala Joma. Eu não sei o que lá, Joma, não sei o que lá, Joma. Joma é uma língua estranha que ele fala. Uma das línguas. Então, o apelido dele é o Joma. Aí, uma vez, não sei se é nesse vídeo, ele fala, vocês querem saber o que é Joma? Eu não sei exatamente o que é Joma. Aí a mulher que está do lado dele, uma mulher muito centrada, uma mulher de Deus. Você vai ver aí no vídeo, uma mulher de Deus, ela fala, Joma é o espírito da mata. Joma é o espírito da mata. Eles vão... E por que o espírito da mata? Porque esse rapaz, junto com vários outros profetas, vão para a mata fechada. Olha isso, Rodrigão. Mata fechada. Tem um aí agora nova que é fulana de tal da mata fechada. Tem uma opção de crente indo para a mata fechada fazer trabalho na cachoeira. Espera aí. Olha a igreja. Só que eles são famosos, gente, na internet. Tem seguidores. E lá na live, quando você tem discernimento, que você bate o olho, você fala, meu Deus, isso não é de Deus. E os crentes tudo, aleluia, glória a Deus, amém, ora por mim, eu estou com problema, ora pela minha filha. E o cara lá desmunhecando e dizendo que vai para a mata. O Joma. Joma é o espírito da mata. Não é o Espírito Santo, não. Vocês vão ver aí. Então, continuando aqui a sinopse. Diante desse sonho de Jesus, foi estabelecido o seu maior projeto, a sua igreja, que seria a porta de entrada e preparação dos escolhidos para o seu reino, gente. Que coisa séria isso. Ele fez um projeto para preparar as pessoas para ir para o céu. O projeto está tão deturpado que as pessoas estão indo para o inferno. Mas aqueles que deveriam dar continuidade a esta extraordinária obra estão fazendo seus próprios projetos pessoais. Cada igreja tem seu projeto. Às vezes o projeto é político, às vezes o projeto é ter fama, às vezes o projeto é levantar de muito dinheiro, é ostentação. Eu não sei qual é o projeto deles, mas o projeto não está no seguindo o original. Esse texto que eu estou lendo foi Deus que me disse, hein? Depois, nesta série maravilhosa, você irá aprender qual é a verdadeira função e atribuição da igreja e qual é o modelo ideal que agrada ao Pai. Não é o modelo do pastor Ney, é o modelo que agrade ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não deixe de aprender para não ser enganado por modelos fakes ou fora das escrituras sagradas. Se você é a igreja e faz parte deste projeto, importa que saiba como se portar como tal. Esse texto vocês vão receber e eu quero que vocês analisem. Isso aqui foi Deus quem me deu. Essa sinopse aqui foi Deus que me inspirou e eu apenas escrevi. Então eu vejo a preocupação de Deus e falo, gente, por favor, eu deixei um modelo e vocês estão se perdendo nesse modelo. Então por isso a importância. Agora, para não ficar apenas nas minhas palavras e a gente depois entrar no texto que nós vamos começar a estudar da Bíblia, que está em Atos 2, que é a igreja primitiva, eu quero que passe aí a primeira imagem. Nós vemos aí, lamentavelmente, mas que Deus o alcance novamente, os alcance, infelizmente. Ali está o antigo JA, que agora tem por nome Ela, E-L-L-A. Ela mudou no documento. JA está ali, né, com cabelo longo, ele está até mais, vamos dizer assim, mais feminino do que aí. E esse aí é o Gessé, que está indo já praticamente pelo mesmo caminho, ok? Não sei se vai fazer a transição, mas o Gessé é aquele que canta És o meu alívio, onde Deus inspira, onde Deus faz a obra e a própria igreja destrói o que está dentro desses rapazes. Aí o Gessé, ele está indo, infelizmente, pelo mesmo caminho, já tem foto dele com rapazes, se agarrando e tudo mais. Vamos adiante. Está ali um look, né, do Gessé, né? Você vê que eles começam a entrar num modismo. Tem um outro cantor também do Preto no Branco, é Juninho Black, que cantou Preto no Branco, que tem uma música famosa aí do Preto no Branco. Fala aí.
Hã? Ninguém explica Deus. Olha só a inspiração. Ninguém explica Deus. Esse cantor tirou uma foto com cropped feminino. Aí agora está dizendo que foi brincadeira. Então tá bom. Eu vou botar uma foto com a saia, um negocinho, irmão Sérgio, eu e o irmão, vamos botar na rede social, né? Com croppedzinho e tal. Mesmo que tenha a barriguinha sarada, vamos colocar, depois a gente fala que é brincadeira. Faz sentido um cristão brincar desta forma numa rede mundial de computadores? Não faz sentido para mim, não há desculpas para isso. Mas esse rapaz, além dessa foto aí bem estranha, né? Ele também tirou, o outro lá tirou uma foto com cropped. E essa pastora é uma das pastoras mais famosas do Brasil de mídia social, tirando aí Camila Barros e outras, né? Da linha profetiza, né? Ela é até conhecida como profeta do Pix, porque ela dá a profecia mediante... Uma vez ela estava com 70 mil pessoas na live, meu irmão. É Renálida Carvalho o nome dela. Pastora, profetiza, e ela estava com 70 mil pessoas numa live, gente. Você tem noção do que é isso? E ela pediu um Pix de R$7 para todo mundo que estava lá. Quanto é que ela fez nessa brincadeira se apenas 10 mil pessoas dessem Pix de R$7? E ela falou que era... Aí deu lá a explicação, o porquê que seria. Então ela é conhecida como pastora do Pix, e quem for no Instagram dela vai conhecer um pouco da personalidade dela evangelística cristã, tá bom? Essa pastora, ela é bem polêmica, ela usa roupas no púlpito que são vergonhosas. Parece que é aquela máquina a vácuo que você bota o alimento e ela suga o ar e cola assim na carne. Ela usa roupa nesse nível, tá? Ela é pombagira pura. Quem tem discernimento espiritual sabe, ela é filha de Iemanjá. Eu provo isso, ela é filha de Iemanjá. Mas ela tira de pastor e tal. Se ela fosse de Deus, ela não postaria essa semana essa foto aí. Ela é uma pastora de Deus? Mandem os seus esposos ir lá nessa igreja, então. Como que uma mulher de Deus vai tirar uma foto dessa? Essa semana, é fresquinha. Pastora Renálida. Ela está evangelizando nas redes sociais. Pode tirar, porque é feio até de ver. Então, isso aí, ela tem milhares de seguidores. É para mais de 2 milhões de seguidores. Pessoas que pedem profecia, pessoas que pedem isso. Olha o modelo de igreja. Olha o modelo de pastoras, pastores. Agora vamos ver um pastor. Gente, aprende uma coisa. Fama na terra não representa fama no céu. Deus dá fama, tá, gente? Deus também dá fama. Ele engrandece o nome. Ele falou que engrandeceria o nome de Abraão. Ele deu fama a Salomão. Salomão ficou famoso. Mas famoso pelo quê? Pela sabedoria dele, pela postura dele. Lá no final, infelizmente, por N fatores, ele deu mole. Mas não sigam pessoas pela fama, gente. Às vezes a pessoa está sendo aplaudida na terra, mas não está sendo aplaudida no céu. Vamos ver um pastor muito famoso, você conhece, Marcos Pereira. Olha o que eles estão inventando nos últimos tempos. Vamos lá. Olha só o Eduardo trocando línguas comigo. Aumenta. Olha aí a Silvana. É o poder de Deus numa transformação que Deus quer fazer nos dias atuais. A igreja voltar para o joelho, para a busca. Amém? Alguém entendeu o que eles conversaram? Edificou alguém? O que a palavra fala sobre línguas? É para edificação de quem fala, e pode ser falado também, mas tem que haver alguém que interprete. Vocês entenderam o que eles conversaram ali? Mas não era nem para você se meter, porque a conversa era deles, não está no âmbito céu. É só anjo ali conversando, vocês são muito fracos para entender. Olha isso, eles trocando entre eles, vamos conversar. E é assim, tá? A língua ela não vem naturalmente. Quando é Deus, realmente vai vir naturalmente. A pessoa vai falar, não, agora é você que fala. Agora é você que fala. Ele é o juiz do debate, né? Ali fica nessa. Aí eu te pergunto, a igreja de Cristo é para isso? Isso causa confusão nos incrédulos. E não causa edificação para a igreja. E o apóstolo Paulo, que foi o homem que apanhou muito
deixou ensinamentos sobre o dom de línguas. Teve um homem que ele é ateu, tem um canal, ele foi na igreja desse pastor. O pastor derrubava um, derrubava outro. O cara foi, ele fez de tudo para derrubar, ele ficou rodando o rapaz, ele usou uma coisa que os hipnólogos usam, que é meter o dedo aqui na fonte da pessoa. Se você for numa igreja e a pessoa fizer isso aqui, ó, você com carinho tira a mão dele daqui. Aqui, ó, bota a mão na fonte, te desorienta. Se fechar aqui, então, ó, e puxar para trás, o ser humano perde a direção. Porque isso aqui tem até um nome científico. Se fizer isso aqui, ó, você perde o senso de direção. E ele ficou rodando esse rapaz, o rapaz não caiu, porque não estava emocionado. Foi lá e ele ficou tentando, botando a mão, esse pastor, botando a mão por trás das costas e empurrando o pescoço para trás. E fechando a fronte. Qualquer pessoa. Só que como esse rapaz foi preparado, ele ficou botando o pé para trás e não caiu de jeito nenhum. Todo mundo caiu, o rapaz não caiu. Ele orou, rodou o cara meia hora. E aí, quando chegou lá fora, ainda recebeu uma trocação de coisa lá, tentaram falar mais coisas para ele. Ou seja, mas pastor, por que tem gente que cai? Existe uma coisa chamada leitura fria e leitura quente. Eles olham pessoas que estão mais suscetíveis, mais frágeis espiritualmente, está chorando, está ali balançando a cabeça, está receptivo. Aquela pessoa, eles sabem disso, isso é maldade com o ser humano. Eles sabem que aquela pessoa é fraca, é suscetível ou está fragilizada por algum problema espiritual. E eles vão lá, pegam essa pessoa, bota a mão, a pessoa já está desorientada. Ela bota a mão, a pessoa vai ficar sem orientação e vai cair literalmente. E se tiver o toque de Charcot, que é um toque hipnótico, ia pegar aqui, a pessoa cai. Se você pegar e botar na internet aí, YouTube, toque de Charcot, você vai ver o que os pastores fazem na igreja, você vai ver um hipnólogo fazendo. Então, por que a gente tem que discutir sobre essas coisas? Isso não é a igreja de Cristo. Não há edificação em você chegar aqui agora e eu te dar um toque e você cair aqui no chão. Não tem razão. A Bíblia não orienta isso. Quem está entendendo, diga amém. Vamos para o segundo. Esse é o famoso Joma. Aí alguém pergunta para ele em uma live e olha o jeito dele, a forma como ele fala. Olha o que é respondido, o que significa Joma. Bota o áudio aí, filho. Joma é um mistério muito profundo. Se você não tem profundidade, nem queira saber o que é Joma. Eu vou dizer o que é Joma. O que é Joma? Joma é quando ele entra na mata fechada, vem o espírito do Joma. Eita! O que é Joma? É a presença do Espírito Santo. E quando ela entra na vida dele, ele não tem outra palavra. Ele fala Joma. É só para quem crê e tem discernimento. Amém, amados? Viu? Vocês tudo não têm discernimento. Que nem ele sabia explicar. Ela é que veio com essa explicação do espírito que vem na mata. Hein, Rodrigo? Aí, tô te falando. E ele é famosíssimo. E as pessoas bebem da fonte dele. E ele é um homem de Deus, um profeta de Deus. Só tem um problema. Já tem várias fotos dele agarrada com outro homem. E aí? Próximo. Esse é o último. Pegaram uma foto do irmão Josias e botaram aí. Vamos. Rapaz, labaredas de fogo, eu já estou pronto com o meu look de milhão. Barão. Peraí. Vai do início. Tá vendo? Olha aí. Cabelinho. Vai. Olha aí, escuta. Vai. Rapaz, labaredas de fogo, eu já estou pronto com o meu look de milhões para adorar o Senhor. E eu creio que o nome dele vai ser glorificado na quarta da vitória. Ore por nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe. Fui. Look de milhões, labareda de fogo. O nome do Senhor será, irmã Cláudia, glorificado. Vocês estão entendendo? E ele está indo para a igreja, ele está falando sério, ele não está brincando não. Ele é um dos profetas. Tem o Joma, tem esse aí, tem um outro lá também que fez o melzinho do amor. Ele unge o melzinho e você, entendeu? Vai ter amor na sua vida, de um mel ungido dele. E eu não estou brincando, isso daí é sucesso nas redes sociais, mas não é sucesso. Claro que tem gente que entra para refutar, tem gente que entra para brigar com eles, mas 80% entra para pedir oração ao profeta. Olha o perfil do profeta de Deus. Enquanto que os profetas de Deus apanhavam, enquanto que nós cantamos aqui, enquanto que eles pagavam preço, esses aí estão botando look de milhão. Olha o look que eu estou indo para a igreja para glorificar o nome do Senhor.
Esse é o modelo, a igreja está repleta disso. Aí eu te pergunto, vamos ler agora, Atos 2. Abra sua Bíblia em Atos 2. Lá no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, você já encontra aí Atos, depois vem Romanos, mas vamos ficar em Atos capítulo 2, quase lá no finalzinho, tá bom? E depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, você já encontra, tá? Vocês estão entendendo a seriedade no sentido, chega a ser engraçado, mas é trágico, mas você vê, isso aí, gente, não é nem 1% do que está acontecendo. Não é 1% do que está acontecendo. Lembra que eu falei para vocês que Deus ia passar, já está passando a peneira, e que Ele vai fazer a separação. Ele prometeu entre joio e trigo, entre bode e ovelhas. Ele vai fazer isso, e está fazendo. O julgamento já começou nas suas instâncias e etapas. Porém, o que está acontecendo? Muitos pastores, e aqui eu não estou falando de um pastor específico, mas muitos líderes espirituais, vamos chamar assim para não ficar... Muitos líderes espirituais, seja do lado de lá, do lado de cá, estão caindo. João de Deus, durante muitos anos, foi um grande líder espiritual e caiu sem retorno. Caiu feio. Só que o único lugar que eles caem e tem retorno, mas é um retorno horrível, é no meio evangélico. Mas não é o retorno, irmão Sérgio, do perdão. Tipo, a pessoa vem, faz o recurso do perdão e a igreja perdoa. Não. Nós temos um pastor também muito famoso, que saiu da igreja Betesda, lá de Realengo, Neil Barreto. Ele cometeu uma atrocidade absurda. Não pede perdão. Volta e continua querendo dar lição de moral no povo. Aí agora, essa semana retrasada, o pastor Rina, da Bola de Neve, uma igreja que tem não sei quantas mil igrejas, gravaram ele lá com a esposa, lá numa situação assim, coitada. A mulher está ficando maluca com as atitudes dele. Ele foi na igreja, meus irmãos, não pediu perdão, falou sobre o assunto, botou a culpa na mulher, como sempre, pintando ela de maluca, e a igreja aplaudiu, irmã Cláudia, 3 vezes de pé. Ele não pediu perdão. Isso acontece em vários aspectos, todo mundo sabe, pastor fulano, beltrano, ciclano, tal, eles não pedem perdão, voltam na cara lavada e a igreja está aceitando isso. Por quê? O meu povo perece, porque lhes falta conhecimento. Pastor, então, ele teria que ser condenado? De modo algum, perdoado, mediante a um pedido de perdão. A igreja está sem discernimento. Então vamos ler o que diz o modelo original da igreja, Atos capítulo 2, pode tirar, volta ali onde tem Jesus ali na imagem, ok? Atos capítulo 2, versículo 42, tá? Isso, 42, inclusive esta é a visão da nossa igreja, tá? Está dentro da visão da nossa igreja. A nossa igreja é baseada em Atos 2, 42 até o 47. Quem encontrou, diga amém. Então vamos acompanhar a leitura. Depois eu vou explicar cada ponto. Versículo 42 do capítulo 2 de Atos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47 e último.
louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Então está aí um texto muito conhecido, muito simples, muito fácil de entendimento, mas eu quero destacar o que Deus me mostrou nesse texto, que é o que Ele quer para a igreja. É simples. E, gente, o projeto de Deus, e quem aqui já estudou administração, gestão, empreendedorismo, ou até mesmo tem esse tino, como diria minha mãe, sabe que qualquer projeto, qualquer texto, né, de missão, visão, valores e qualquer texto explicativo, ele precisa ser o mais simples possível, o mais objetivo possível, porque fica fácil de compreensão. Isso é um entendimento que nós temos hoje, no século XXI, de que tudo que você fizer, o menos é mais. Se você fizer de simplicidade, as pessoas vão ler mais rápido, entender mais rápido. Jesus é tão maravilhoso que Ele fez isso lá no início. Isso aqui é uma técnica de copyright que Jesus usou, que é a capacidade de fazer um texto simples e claro, objetivo. Jesus é o mestre de psicologia, medicina, todas as artes que hoje existem, e técnicas de oratória, de tudo. Jesus era mestre em tudo isso. E uma delas era copyright, que vieram descobrir agora há pouco tempo, que é a arte, né, de escrita. Por exemplo, agora é sucesso quem sabe fazer arte de contar história, storytelling. Tem gente até que é formado, seu irmão é formado, olha que lindo, fez curso, irmã Cristiane, na área de storytelling. Vocês sabem o que é isso? É a arte de contar histórias. Jesus já sabia storytelling, meu filho, ninguém contava uma parábola igual a ele. Então, aqui, Atos 2, 42, seria bom que você marcasse assim na tua Bíblia, assim, ó, igreja original. Escreva isso na sua Bíblia se você puder. Se não puder, depois se está sem caneta, pede ao coleguinha do lado, ou depois você anota. Quem está com a Bíblia online aí, né? Ficou. Mas vamos lá. Então deixa eu explicar para você guardar no teu coração o que Deus quer, que é a igreja. Porque é muito bonito hoje as pessoas falarem, eu sou a igreja de Cristo. Como? Se você nem sabe qual é o projeto original. Eu sou a igreja de Cristo, mas eu não sei exatamente. A igreja de Cristo é a igreja da Lagoinha. A igreja de Cristo é a igreja Bola de Neve. Eu sou da Bola de Neve, então a igreja de Cristo é a Bola de Neve. Não. A igreja de Cristo é o Viva. Não. A igreja de Cristo é isso aqui. Se a instituição estiver fazendo isso aqui, ela é a igreja de Cristo. Se o pastor Ney estiver lutando para que isso aqui aconteça, ele faz parte, é um pastor da igreja de Cristo. Ele não é um pastor perfeito, ele é um pastor da igreja de Cristo. Se você, como servo, como discípulo, estiver lutando para fazer isso aqui que você vai ouvir agora, você pode abrir a boca, bater no peito e dizer, eu sou a igreja de Cristo. Não é eu sou a universal, não. Não é eu sou a universal, não. Um dos problemas que o ser humano tem é isso, de querer ser o que ele não é. Não queira ser a universal, não queira ser o Viva, não queira ser nenhuma igreja. Seja a igreja, mas a igreja verdadeira. Não é o nome da igreja, porque se a gente for puxar a fundo a universal, você vai ficar com cabelo, até o careca aqui vai ficar com o cabelo em pé. Então a ideia não é defender a igreja, gente, não é o Viva. É a igreja de Cristo. Você precisa entender o que é ser igreja. Vamos ver o modelo original, primeiro versículo 42. Eles se dedicavam ao quê? Aos eventos, aos pastores famosos, aos cantores famosos, às conferências mirabolantes, vamos ler aqui que é melhor. Eles se dedicavam aos congressos, eles se dedicavam às conferências. Aquele vídeo que eu mostrei no domingo de uma irmã, uma pregadora famosa de 16 anos. Quantos anos? 17 anos. Uma pastora famosíssima de 17 anos, uma experiência muito profunda. Chegou na igreja, aquela igreja que está lá no vídeo, não é o pastor Ney que está falando, estava no vídeo. Eles estavam dedicados ao ensino? Eles estavam dedicados a quem? Aquela menina que estava lá. Queriam tirar foto, queria tirar um pedaço. Meu Deus do céu, aquela menina
tá? E eu posso dizer para você com muita tranquilidade, podia falar, a culpa não é dela, que às vezes eu até defendo, eu falo, não, a culpa não é da pessoa, Cláudio Duarte, o pessoal é que bota ele no pedestal, ele é humilde, tranquilo, fala a besteira dele, né? Mas ele não é aquele cara que recebe essa glória, não. Ele é humilde, mas ela está recebendo essa glória. Ela tem culpa, porque era para ela subir no púlpito e dizer, não façam isso, vocês não vieram aqui para me ver. Tanto é que o inconsciente dela, ou talvez o Espírito Santo, falou isso para ela, que ela falou no púlpito. Vocês vieram aqui para adorar ao Senhor, não vieram? E todo mundo, mas ela deixou que estivessem tirando foto durante todo o culto dela. Não pode. Se eu estou pregando a palavra e os membros, uma coisa é um profissional ali tirando uma foto para registrar o culto. Registro, porque é importante registrar, por isso a Bíblia é um registro. Agora, eu estou pregando a palavra de Deus e só porque eu sou famoso, as pessoas estão tirando foto de mim. Lembra do Paul Washer? Ele entrou e aplaudiram a entrada dele, ele pegou o microfone, que homem de Deus, Paul Washer. E ele vai lá e diz, não façam isso. Nunca mais façam isso. Quem merece ser aplaudido é o Senhor, não eu. Eu sou apenas o mensageiro, miserável homem que sou. Isso é um homem de Deus. Agora, vai lá, recebe essa adoração, como que eu estou pregando a palavra, e é horrível. Você gostaria, você está conversando, e a pessoa está no celular, assim, você está assim, tete a tete com a pessoa, e a pessoa não está olhando para você, está olhando para lá, está olhando para cá, está não sei aonde, está conversando com outra pessoa ao mesmo tempo. Seu filho, você vai falar com seu filho não te dá atenção. É bom? Deus está falando através da palavra dele, e aquela pessoa está ali, simplesmente aqui, ó, está vendo o culto pela tela. Já vê o telefone a semana toda, meu irmão. Já vê o telefone e está ali o pastor pregando, a pastora famosa, e eles assim, ó, nem está vendo o culto. Eles querem saber se a gravação ficou boa para ir para o Facebook, ou para o Instagram, ou TikTok. Então o sentimento, a conexão espiritual. Duvido que no centro de macumba, na hora do ponto, vai ter alguém lá que está no meio da roda fazendo isso. Eu duvido que quando baixar o negócio lá, vai tacar o celular na cara deles. Mas na igreja não, Deus é amor. Deus é amor? Vamos ver. Aqui. Então, eles se dedicavam ao ensino de quem? Quem eram os apóstolos, gente? Hoje em dia não tem um apóstolo desse que se compare aos apóstolos da antiguidade. Os apóstolos hoje têm jato, 2, 3 jatos, Land Rover, Mercedes-Benz, para andar bem gostoso. Eles não passam nem privação. Eu não vejo o apóstolo Paulo tomando a lapada nas costas, sendo apedrejado e sendo perseguido e fazendo as tendinhas dele para sobreviver. Ele falou, não quero ser pesado a vós, peço oferta para sustento da igreja. Não quero ser pesado a vós. Olha isso, os caras não. É feijão de R$1.000, é o martelinho da vitória. Eu vou comprar esses martelinhos também, vou vender. Uma meia, R$130. A igreja dos caras tem mais de 5.000, 20.000 membros. Imagine a 130, meu irmão. Comprou na Renner a R$10 o par, o pacote, né? Na Shein, R$3,30 na Shein, e vendeu a 130. Vocês estão entendendo que absurdo, mas o povo compra meia e bota a fronha. Se esse apóstolo morrer, ninguém dorme bem mais, né? Porque só dorme bem com a fronha dele. E o lencinho, se tu uma benção. Aquele lencinho te guarda de tudo, hein? Se perder o lencinho, Salmo 91 perde o efeito. Meu irmão, eu tenho até medo de esse homem morrer. Ao ponto de quando ele tomou a facada, o que aconteceu? Pegaram o sangue dele seco na camisa fedorenta e passou no povo. Vocês estão entendendo como é que a igreja está indo? Vamos lá. Oi? Sim, não pode perder a oportunidade. Business é business. Não se pode. No empreendedorismo a gente aprende isso. Não pode perder. Entendeu? É suor, tudo, irmão. Tem que vender tudo, tá? Vai chegar o tempo que vão vender até fezes ungida. Mas vamos lá. Olha, meu irmão. Me mandaram. Vocês ficam me catucando. Eu quero fazer um pedido. Não me mandem esses vídeos. Vocês me catucam, irmã Cláudia. Eles me catucam. Me cutuca.
Me mandaram um vídeo, eu já tinha visto outros pastores, igreja cheia, tá, gente? Espirrando lá um negócio da unção lá nas partes, entendeu? Das mulheres. Está no vídeo, está no YouTube aí para quem quiser ver. Espirrando o óleo da unção, sei lá o que era que tinha ali dentro, mas era, e a mulher ficava assim. E o outro, ó, me mandaram hoje, vocês também mexem comigo. Tá lá o vídeo, gente, raspando lá no púlpito. A mulher. A igreja. Estou falando sério, olha o que está acontecendo. E a igreja está vazia? Tá não, irmã Rose. Está cheia a igreja. E o povo dando glória a Deus. Vocês estão entendendo como é que é importante que nós estamos fazendo? Eles se dedicavam. O modelo original da igreja se dedicavam. Sabe o que é dedicação? É tudo aquilo que você se põe propósito de força, energia no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. A igreja, ela está se preocupando em crescer muito. Não é pecado crescer. Nós queremos crescer e nós vamos crescer. Pode ficar tranquilo sobre isso. Fique tranquilo. Fique tranquilo. O que é natural cresce. Lembra? Inclusive, olha que profético. Eu estou sentado no lugar onde tudo começou. Eu iniciei assim. Era essa sala. Eu esqueci de trazer a foto. Era aqui, irmã Cláudia. Era uma parede aqui, ali, porque aí onde você está sentado era a varanda da casa, onde vocês estão aí. Aqui era a porta, era a parede, uma janelona, ali uma outra janelinha, aqui a porta principal. O culto no início aqui era aqui, com a galera aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Olha onde é que já está. Não dá para botar todo mundo aqui não. Está crescendo sim ou não? Pastor, mas está demorando. Minha filha também está demorando. Eu queria que ela fosse desse tamanhão. Ela está demorando. Quando você planta uma semente, ela vai demorar. Vocês estão entendendo? Vai demorar. Tudo que é natural cresce devagar. Agora, se eu acordar amanhã e minha filha tiver, ao invés de 9 anos, 24 anos, deitada na minha cama, na cama dela lá, eu vou tomar um susto, sim ou não? Não faz sentido, é de Deus. Se amanhã eu chegar na minha casa, a minha filha já está lá, com 24 anos, dormindo na cama. Espera aí, isso é de Deus? Não. O que é de Deus vai crescer sempre devagar. Então eu não sou contra crescimento, desejo, oro pelo crescimento. Mas o que eu vejo é a base. O que está acontecendo? As igrejas estão crescendo tanto, estão tão preocupadas, o foco está no crescimento. Então se eu cresço, opa, realizei o meu propósito em Deus. Não. Perdeu-se a comunhão. Tem igreja que você entra e sai, ninguém sabe que tu esteve lá. Ninguém sabe que você existe. Você entra, sai, e eu não vejo que isso... Tá, nós sabemos, tá? Eu como pastor tenho essa consciência hoje. Eu sei disso, que eu também tenho experiência nessa área. A partir do momento que a igreja cresce, o pastor, ele não vai conseguir manter contato com... Chegou, gente, a 300, 400, 500... O pastor não tem condições humanas de fazer contato com todo mundo o tempo todo. Mas existem meios. Na minha época, que não tinha o WhatsApp, já tinha meios. O telefonema, o call center só para contato com membresia. Imagine hoje com o WhatsApp, você resolve o problema em 1 minuto. Mas as pessoas não estão preocupadas em manter a comunhão. Elas querem manter o protocolo de crescimento. Não importa o quanto isso vá suprimir a palavra, a comunhão. Então você vê aqui, eles se dedicavam ao ensino e à comunhão. Está dizendo ali a comunhão, ou seja, também a comunhão. Uma coisa que nós temos que ter como igreja é isso. A pessoa entrou nesse lugar. Eu essa semana fiz um atendimento com a pastora, com um membro novo, uma irmã, e ela falou que uma das coisas que fez ela ficar foi realmente o tratamento de vocês. A palavra, o louvor, tudo ela colocou, mas a primeira coisa que ela destacou foi o acolhimento da igreja, o carinho com que os obreiros, os diáconos e alguns membros iam falar com ela e o esposo. Ela falou isso hoje, ela falou que ela foi em várias igrejas. Não estou dizendo com isso que a nossa igreja é perfeita, não é isso. Agora, enquanto a gente manter essa visão e não se perder, e mesmo que a igreja cresça, é só princípios e valores não mudam.
Princípios e valores, você pode ser pobre ou rico, feio, bonito, magro ou gordo. Princípios e valores são princípios e valores, não muda. Então, se a igreja é pequena ou grande, os princípios e valores são os mesmos. Perseverar na doutrina dos apóstolos, princípio. Então a igreja pode crescer, nós não vamos abrir mão. Eu só não sei como é que a gente vai fazer um círculo, né? Vai fazendo assim, ó, ciclo dentro de ciclos e até o núcleo, sabe? Mas de a gente ter essa questão do culto de estudo. Eu não abro mão de culto de estudo, pode vir só 2 pessoas. Eu não abro mão de EBD. EBD faleceu, tá? Poucas igrejas, né, irmã Cláudia? Hoje, poucas igrejas. Algumas ainda mantêm a EBD ali, luta. Mas a maioria não quer mais saber de escola bíblica. São os estudos que eles dão de outros. Um pastor famoso fez um livro, fez sucesso, aí vai lá e dá aquele estudo. Não tem mais aquela coisa de estudar a palavra. Estuda o livro daquele autor, né? Então isso é ruim? Não, desde que não tirem a escola bíblica. Quem entendeu, diga amém. Vamos então para o próximo 43. Próximo versículo, pode isso. Todos estavam cheios de... Esses vídeos que nós vemos aí, parecia que eles estavam com algum temor de fazer o que eles estão fazendo? E vocês não viram nada, gente. Vocês não viram nada. Eles estão falando em nome de Deus. Eles estão falando muita coisa em nome de Deus. Tem os caras profetizando, falando nome, endereço, CEP, telefone, CPF, em nome de Deus. Eles perderam o medo. Eles perderam, inclusive, de todos esses segmentos, tá? Não estou falando aqui de geral, mas vou dar o exemplo da nossa, cortando na nossa carne, que é a igreja. Eles fazem atrocidades e vão para os púlpitos como se nada tivesse acontecido. Eles fazem atrocidade, cometem os delitos e vai lá em nome de Deus e profetiza sobre a tua vida uma mentira. Aquela profecia foi mentirosa. Vou dar aqui um exemplo para você entender o que eu estou falando. Porque se a gente não discutir isso, se a gente não parar, a gente vai ficar tampando o sol com a peneira, botando o pano quente. A Flor de Lis, só descobriram que ela fazia, tudo aquilo que ela fazia que é verdade, não tem nada ali que seja mentira, porque ela matou o marido. Se ela não matasse, ela estava lá entregando profecia, revelação. O evento dela ia para dos maiores pastores do Brasil, iam lá e entregava. Era uma trocação de revelação e ela falava em línguas. Ela caía, ela e o marido, abraçada no chão, os dois, e era um. Eles iam lá e tinham obrigação, parece, de entregar revelação para ela, e era tudo revelação favorecente, né? E ela entregando revelação. Eu não, sinceramente, espera aí. A mulher fazia magia negra, e eu sei que fazia. Eu sei que ela fazia. Eu já expliquei como é que funciona isso. Ela cresceu num ambiente desse, e a igreja, a primeira igreja que ela participou, era de manhã, era centro de macumba, e à noite era o culto. Ou vice-versa, era isso. De manhã era o culto, e à noite era o centro de macumba. Era um lance desse. É isso aí. E sexta-feira era do macumbeiro lá para fazer o que tinha que ser feito. Então, por isso que ela mistura. Por isso que ela misturou coisas de magia com coisas. E hoje você vê muito nas igrejas, pode reparar, gente, é uma mistura. Coisas de magia, de macumba, no culto a Deus. Olha que coisa absurda. E os crentes dando glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo? Eu lembro que antes, muito antes de se imaginar que teria a queda dela, quem está ligado vai lembrar. Na pandemia, eu fiz um estudo sobre o Apocalipse, falei do espírito de engano, e eu botei vídeo dela, do marido, e botei lá as revelações lá, e eu falei, isso aqui não é certo, isso aqui não é de Deus, e blá, 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 olha essa atitude, assim, assim, assim. A própria forma, ela era igual a Renale da versão pobre. A mesma coisa, o cabelão, que tem umas características lá de vaidade muito grande. Agora, cadê a vaidade dela? Cadê a vaidade? Foi literalmente pego assim naquilo que era pior para ela. Hoje ela está lá, largada, literalmente. O diabo deu uma rasteira nela. Ela jogava dos dois lados. Pastor, isso é possível? Lembra do profeta que foi amaldiçoar o povo de Deus? Foi Balaão? Balaão, não lembro qual foi o profeta, esqueci agora que ele foi, acho que foi, que foi, aí ele não conseguia, falava tudo o contrário, Deus fez ele era um profeta que jogava dos dois lados, entendeu? Ou seja, pagaram ele para amaldiçoar o povo de Israel e ele não conseguia, ele subia no monte e só saía bênção, enfim. Então o que eu quero que você entenda, olha o que dizia, cheios de temor, repara bem, a igreja está perdendo o temor, a igreja nova, a hipergraça.
Eles agora não querem saber, né? Agora era graça, não estamos no tempo da graça, a lei foi embora, agora é graça. Você pode pecar, que nós estamos debaixo da graça do Senhor. Agora tem a hipergraça. Agora Deus perdoa, o que você fizer de ruim já está automaticamente, não precisa nem pedir perdão mais não. Aí veio o outro e falou, tem que atualizar a Bíblia. Vocês estão entendendo como é que a coisa está? Sabe por que isso? Naquela época eles estavam cheios de temor. Hoje não tem mais temor. Hoje, nos púlpitos, que não são mais púlpitos, são palcos, os homens sobem de roupa bem agarradinha, igual de sertanejo, mas muito agarradinha. Não é uma slim, skin que fala, não. É legging. É legging, que é diferente. E as mulheres estão subindo essa renálida. Quem tiver dúvida pode ir lá pesquisar lá. Aos homens não aconselho, né? Porque é o evangelismo reverso. Você vai sair da igreja ao invés de entrar. E as mulheres que têm um senso mais apurado vão poder ver o Espírito Santo na roupa daquela mulher. E aí, como é que ela sobe no altar? Meu irmão, tem vídeo dela com a roupa assim tão grudada que não é possível que as pessoas estavam vendo Deus na vida dela ali. Falta temor. E ela é seguida por mais de 2 milhões de pessoas. Vamos lá. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O que acontece aqui? Sinais e maravilhas, como cura e todas as outras coisas que a gente vê, hoje em dia só são feitos pelos falsos profetas. Alguns ainda têm o dom de cura, dom de revelação, mas a grande maioria são falsos profetas. Hoje, o que é milagres e maravilhas? É você estar no ambiente aonde você está prezando pela palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, e o Espírito Santo ele está curando, ele está libertando, ele está salvando, ele está fazendo a obra dele, não deixa de fazer. O momento que eu estou aqui falando, o maior milagre que Deus pode fazer é a salvação do ser humano. Lembra dos 10 leprosos? Ele curou os 10 leprosos, mas só um recebeu a salvação. Então, cura não é sinal de que a pessoa foi salva. O mais importante é a cura espiritual. Depois vem a cura física. Com a palavra, o irmão Sérgio. Pastor Ney, uma coisa que me veio à mente aqui, estão me vendo aí? Isso. Fala. No capítulo 14 de Atos, tem um episódio muito interessante. Paulo estava cheio do Espírito Santo e ele ousadamente, foi usado pelo Espírito Santo e curou um paralítico. Naquela mesma hora o povo começou a idolatrar Paulo e Barnabé, a ponto de comparar eles com deuses da mitologia grega, chamando Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Na mesma hora, Paulo, tomado de temor, rasgou as suas vestes e disse: eu sou um homem. Quem fez isso aqui foi o Espírito Santo. Olha a atitude. Ou seja, os sinais que estavam aparecendo ali naquele lugar eram sinais da manifestação do poder de Deus, não era o homem que estava fazendo. Então eles foram tomados de temor de ensinar o povo que não deviam idolatrar eles. É uma ilustração para esse. Perfeito. Ou seja, os sinais dos apóstolos eram acompanhados de temor a Deus por aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo. Não eram eles, era Deus trabalhando. Com essa preocupação de realmente jamais receber a glória para eles. E hoje, todos os pastores, líderes espirituais de qualquer segmento, eles se tornam o centro daquela religião ali, que a igreja se torna a sua religião, né? Então eles tomam para si, né? Tanto é que o apóstolo lá que trabalha muito na linha de cura, que é o Valdomiro, ele é um semideus e ele recebe aquilo. Ele recebe toda aquela coisa. Só que quando ele teve um problema no joelho, ele não conseguiu curar. Quando ele tomou a facada, foram os médicos que foram lá para trazer ele de volta à vida. Então, mostrando que ele é humano, mostrando que ele ia morrer. Você está entendendo? Então, a gente precisa ter esse discernimento de como os apóstolos agiam, como a Bíblia orienta e como está fazendo hoje. Você vai ver, aí você vai ter uma porção de discernimento no ar. Agora, se você não observar isso, você vai ficar cego. Como a Bíblia diz que nos últimos tempos o diabo cegaria o entendimento de muitos, tá?
Obrigado, irmão Sérgio. Vamos lá. Qualquer fala pode me pedir a vez aí, tá bom? Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vamos lá? Isso, 44. Ué, foi arrebatado? Ih, rapaz, começou o arrebatamento hoje. Olha só. Ele estava com o microfone. Tinha que dar pro varão aí, mano. Tá? Jogando nas duas posições, né? Os que criam... Vamos ler junto esses aqui no 3, hein? 1, 2, 3. Os que criam... Isso aqui é muito forte. É simples, mas é muito forte. Primeiro, os que criam verdadeiramente na história que Jesus deixou, mantinham-se unidos. Gente, cá entre nós, aqui só entre a gente, o que menos tem hoje nas igrejas é união. É cada um por si e Deus por todos. E outra coisa, não tem união entre a liderança, é só fake, falsidade sem, e entre a igreja, só quem realmente é cristão consegue manter comunhão. Porque a grande maioria é uma manada. Passa ali no dia lá do culto, amém, todo mundo junto, tal. Acabou o milho, ixi, acabou a pipoca. Não tem esse negócio de união. Não existe. Então, a gente tem que lutar nesse lugar para ter união. Não pode ter, graças a Deus. Não vamos erradicar, porque o pecado é como um vírus. Você vai diminuir, você vai tomar injeção para amenizar os sintomas, como o Covid, a gripe. Hoje já matou muito, mas hoje está controlado por causa da injeção, da vacina, dos remédios e tudo mais. Hoje, daqui para frente, os remédios vão trazer na sua composição elementos para combater. É igual piolho, verme. Por que antigamente, na nossa época, na minha época pelo menos, verme parecia até coisa, né? As crianças tinham uma barriga de verme desse tamanho. Hoje em dia você quase não vê, praticamente, porque todo remédio de criança traz na sua composição elementos que já não permitem mais a proliferação dessa verme. Assim é o pecado. Existe o pecado, que é um vírus mortal, que está sobre a terra, não vai sair até a consumação dos séculos, mas Deus deixou antídoto, vacina e tudo mais na palavra. Então, nós aqui não vamos conseguir erradicar a 100% a fofoca, a contenda, a puxação de tapete, a falsidade, por conta do ser humano que dá brecha para isso. Porém, neste lugar, vocês são testemunhas vivas. Nós erradicamos 99,99% de coisa de fofoca, disputa. Gente, coisa linda, o Congresso de Mulheres. Várias mulheres durante o mês dirigindo, pregando, dando palavra de dízimo, e uma apoiando a outra, uma querendo que a outra fosse melhor, uma bebendo da outra. Aí uma vinha pregar, citava a pregação da outra. Coisa linda isso. Agora, tem lugar que é uma disputa, que quem sobe aos outros, aparece 10 para puxar o tapete, fofoquinha, pastor, fulano, não tem isso. Pelo contrário, quem vem aqui que não está acostumado, a igreja fica incentivando, aleluia. A pessoa fala, né, se tremendo toda, aleluia, glória a Deus, amém, que bênção. A pessoa, eita, eu estou indo bem, aleluia. Não é assim? Um apoiando o outro, isso é igreja. Um ver, a pessoa está chegando. Nós tivemos aqui no início um grupo que, quando vinha alguém novo que recebia oportunidade, essa pessoa era rejeitada. Ela não era aceita, porque o grupo estava fechado. Você está entendendo? E isso é comum, Ministério de Louvor. As pessoas chegam aqui, todo mundo já é aceito. O Ramon chegou aí, de abraçar, eita, já é famosinho, vai gravar o CD quando? Aí, mas tem igreja? Eu sei do que eu estou falando, hein? Que uma equipe briga com a outra, que falta matar, falta fazer, sabe? E isso não é igreja. Então vamos lutar por isso, vamos perseverar nisso, amar um ao outro, ter comunhão, unidos. Não é que ninguém vai andar na casa de ninguém, ninguém vai entrar na intimidade de ninguém. Vamos respeitar, a não ser que você esteja chamado e vá para um nível de intimidade. Aí é outra história. Mas eu estou falando de uma aceitação, somos juntos. A pessoa está com dificuldade, nunca, eu faria melhor. Não, amém que aquela pessoa está fazendo. Senhor, me capacita para que um dia eu possa fazer aquilo ali também. Acabou a briga, o diabo não tem como entrar e colocar dissensão.
E, sabe, ter essa sensibilidade de falar durante o culto, a pessoa veio, poxa, que bênção, puxar ali, talvez não vai desenvolver uma amizade, porque talvez seja diferente, mas de você conversar, de você, poxa, seja bem-vindo, falar alguma coisa com aquela pessoa, mostrando que você está feliz de ter aquela pessoa junto com você, tá? Aí olha aqui acabou a igreja. Lê a última frase depois do E, para mim. 1, 2, 3. Ai, eu acho que não é melhor nem falar disso, né? No modelo original, é loucura. Vocês vão falar assim, Ih, meu pastor ficou louco. Você sabe que Deus criou a igreja para melhorar a vida das pessoas, até social? O certo da igreja, só que falar isso parece até loucura, mas o certo da igreja, e eu vou provar, tá? Vou provar na Bíblia, era que todo mundo tivesse, vou dar um exemplo para você entender, eu vou vir aqui para baixo, no bom sentido, usar uma coisa bem contextualizada. Com muita luta, e já perdi, já retomei, já tive dificuldade de pagar, mas com muita luta pela necessidade que eu tenho como líder de estar preservada a minha saúde, eu tenho um plano de saúde. Eu e a minha família hoje nós temos um plano de saúde, com muita luta. Deus o sabe do que eu estou falando. Sabe qual é o certo? É a igreja ter condições, e Deus dá essa condição. Temos igrejas ricas, sim ou não? Deus tem dado prosperidade às igrejas, sim ou não? Tem igrejas, só para você saber, que arrecadam R$1,5 milhão de reais. Igrejas que têm congregações, muitas congregações, as que não têm congregação, tem uma, duas ou uma só, vai a 100, 150 mil por mês. As que têm congregações, essas que têm 10, 15, 20 congregações, é 1 milhão. A Lagoinha, ela tem só 700 igrejas. Aqui eu estou falando para você, que é uma grande igreja que tem no centro de Campo Grande, ela tem 40 congregações, arrecada R$1,5 milhão de reais, todo mês, juntando de todas as igrejas. 40 congregações, pequenas, médias e grandes. A Lagoinha tem 700 congregações. Quanto arrecada, gente? Deus dá ou não prosperidade para a igreja? O certo, e eu não vou desistir disso. Não vou. A igreja tendo condições, os que forem fiéis e que estiverem contribuindo para que a igreja tenha aquele poder que Deus dá financeiro, o certo é que todo membro da igreja tenha plano de saúde. Segundo, todos os filhos de membros da igreja estudem em colégios particulares, sim. Que todos os membros da igreja nunca tenham sua luz cortada. Que todos os membros da igreja nunca passem necessidade. Não falte comida dentro da casa. Isso é a igreja. Deus fez a igreja, por isso que dentro da igreja tem doutores, advogados, médicos, gestores, pessoas, empreendedores, empresários. Já repararam isso? A igreja Batista da Barra tem até jogador de futebol. Deus, ele equipara a igreja com profissionais, não é por aí por benefícios, bens, não. Também capacitação. Todo jovem da igreja ser orientados pelos professores universitários da igreja, pelos advogados, para que eles sigam. Se tem alguém na igreja, um jovem fazendo advocacia, tem 30 advogados dessas grandes igrejas que podem ensinar esses meninos e meninas o caminho que eles têm que fluir socialmente falando, para não se perder na faculdade, blá, 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 blá. A igreja é para isso. Se eu tenho condições, era para todo mundo ter. Se você tem condições, era para todo mundo ter. Não é tudo igual, é pela necessidade de cada um, ok? Se a pessoa está morando embaixo da ponte, pelo menos uma kitnet, a igreja se reúne. É possível a Lagoinha construir um condomínio de casinhas pequenas? É possível? Esse é o certo. Todo mundo na igreja receber ali uma... É isso, eu vou provar. Sim, pastora? Sim. Até as igrejas terem a cultura dos próprios membros consumirem de quem vende. Um exemplo, a irmã Karen, ela tem um buffet.
Então, se vamos fazer uma festa, vamos, né, fazer com o buffet da irmã Karen. Mas geralmente nas igrejas o que se vê é quando o membro ele oferece algum serviço, a igreja, por maior que seja, ela quer ser abençoada. Ah, vai fazer para a igreja? Então você pode abençoar, quando na verdade a gente deveria ter essa cultura, as igrejas, né? A própria igreja quer que faça de graça, né? Divulgando ali o negócio do outro, um abençoando, mas infelizmente não é o que a gente vê. Passa ali, exatamente. Sim. Maçonaria é assim, né? Eles se fecham como seita, né? Eles se fecham e eles consomem, um apoia o outro. Lá no final da minha rua, aquela Ferraz ali, Careperia, tu sabe que tu é vizinho. Ele é maçom. E aí o pessoal que ia, você via o pessoal bem trajado, que eram de outros lugares, ou seja, apoiando o negócio dele. Agora faliu, né? Ele fechou, não sei o que aconteceu, mas tem isso. Eles consomem um do outro e ajudam uns aos outros. Por quê? A maçonaria, obviamente, para um cristão, jamais, tá? O pacto de entrada já diz que não dá para um cristão, porque tem que negar a Jesus. Mas eles têm lá os princípios dele. E eles leem Bíblia e também usam princípios bíblicos, ok? É igual o kardecismo, o umbandismo, todos eles têm lá princípios bíblicos, ok? Só que o 99% do que faz está fora da Bíblia, então está fora para nós. Mas esse é um princípio que eles usam, é um princípio cristão. Olha olha o projeto de Deus, olha isso. Eu vou instituir uma igreja, aonde o meu povo vai se reunir. Eu vou capacitar, a Bíblia diz que a multiforme graça de Deus faz com que as pessoas tenham dons, capacidades, habilidades e uma opção de coisa. E repare bem, toda a igreja, ela, por menor que seja, ela tem lá dois advogados, tem professores universitários, tem um administrador, tem gestor, tem pessoas de várias áreas da sociedade justamente para isso. Para a área da saúde. A irmã Débora conseguiu, graças a Deus, o emprego, indicou uma jovem que estava começando técnica de enfermagem, ela ajudou no hospital e hoje essa jovem está empregada, super feliz, o destino social dela já está encaminhado. Isso é o certo. Emprego, a igreja se reunir para arrumar emprego para os jovens. A igreja se reunir para arrumar em seus lugares aí estágio para eles fazerem. Os professores da igreja, quando chegar no provão, quando meu filho foi fazer o provão para estudar num colégio particular, eu fiquei assim, meu coração ardeu. Eu falei, meu Deus, é isso que a igreja tem que fazer. Já pensou eu hoje aqui, junto com meu filho, os jovens da igreja que estão para estudar e ir para um lugar melhor, pegar o melhor colégio de Campo Grande e lá, sabe qual é a prestação? A mensalidade era R$700. A igreja paga 350 e o pai paga 350, os pais. Ia ficar leve para a igreja, leve para os pais. Uma igreja que arrecada 1,5 milhão, dá para pagar 20 aluninhos de 350? Quanto é que dá? 20 alunos a 350. Quanto é que sai esse rombo para a igreja? R$7 mil? É muito dinheiro. Tirar 7 mil de 1,5 milhão. Oi? Então, proporcional. Mas aí, exatamente. Só que vamos lá que seja 20, 30, 40. Não, sim. Teriam os critérios. Outra coisa, membros, exatamente, ativos. Gente, imagine isso. Gente, o que eu estou falando para vocês é tão sério que a igreja pode ser pequena. Nós temos aqui na nossa igreja o irmão Ebert, ele mexe com plano de saúde. Ele sabe tudo sobre o melhor plano, do melhor preço. Para que Deus coloca pessoas assim nas igrejas? Aqui nós temos um. Tem igreja que tem 10. Pode pegar e arrumar plano para todo mundo da igreja e a igreja ainda ajudar a pagar. Isso eu estou falando para pessoas que são comprometidas, terão os critérios, ok? Mas imagine a potência que ia virar isso. Em todos os sentidos, ia ser bom para o membro, ia ser bom para a pessoa que foi beneficiada, para os pais que iam ter paz no coração. Eu fico imaginando, irmã Débora, que Deus te honre e te abençoe, você, irmão Rodrigo, por essa bênção, porque um filho, um pai e uma mãe, ver um filho ser encaminhado para a área que sonha, você ter dentro da igreja alguém que vai indicar seu filho, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Vamos para o final, vai lá. Olha aí, olha aqui.
vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme, como até disse a irmã Cláudia, conforme a sua necessidade. Não vai pegar uma pessoa que já está abastada, né? Por exemplo, a irmã Bruna, que já está com 30 casas aí em Campo Grande, metade ela é da família Essia, né? É brincadeira. É Bruna Filizola, o nome dela, o sobrenome é daquela balança Filizola. Ela tem parte na herança e está escondendo o jogo para a igreja. Mas vamos lá, estou brincando. Mas vamos supor que ela tivesse muito dinheiro, então, obviamente, vai pagar a escola do filho dela. Ela seria abençoada. Exatamente, é isso aí, a consciência, eu vou ajudar a pagar de outro. Você está entendendo? Isso é o certo, gente. Isso é igreja, mas não. A igreja tem, aí eu compro 2 jatinhos para ir não sei para onde, para o inferno. Para que 2 jatos? Miserável. 2 jatos. Sabe quanto é um jato? É 24 milhões. 24 milhões na igreja. Dá para fazer alguma coisa, gente, na vida da membresia? Fora o aluguel do hangar e tudo mais. Eu estou pensando, meus irmãos, em comprar um cruzeiro para mim, para evangelizar. Tá bom? Assim que a gente puder, a gente vai comprar. Não, enfim. E o profissional, o piloto, que não é o pastor que dirige, que pilota. O salário de um piloto é barato, é 2.500 por mês. Você está entendendo? É claro que não. Vamos lá. Aí, gente, eu já ensinei isso, né? Pastor, então o senhor está falando que a gente vai ter que vender nossas propriedades? Não. Naquela época não tinha o capitalismo que tem hoje. Hoje, para comprar um terreno é uma desgrama. Naquela época as pessoas tinham hectares de terra. Então elas pegavam um pedaço e davam para quem não tinha. Ok? As pessoas tinham propriedades, né? Você vê que aquele homem tinha até o túmulo que emprestou para Jesus, né? O José de Arimateia foi lá e emprestou. Olha o túmulo que o cara tinha, talhado na pedra, que era coisa muito chique. O cara era abastado. Então vocês estão entendendo isso? Eu estou falando aqui de pessoas que eram abastadas e pegavam, ia lá e abençoar para que a pessoa não ficasse sem. A igreja não, a igreja está enriquecendo, está ficando, meu Deus, assim, suntuosa, gasta, e pessoas dentro da igreja passando necessidade de arroz e feijão. Aí o que a igreja faz? Dá uma bolsa com uma opção de coisa velha e tal, e distribui. Estamos dando ação social só para inglês ver. Vendiam suas propriedades. Não estou dizendo que ninguém tem que vender propriedade, mas se a gente for dizimar, ofertar, se unir, ter o desejo, nós já fizemos isso aqui, gente, várias e várias vezes. Vocês são bênção. Vocês sabiam que vocês já pagaram óculos para pessoas que estavam tendo problemas de visão? É porque eu não posso ficar falando tudo para não expor a pessoa, no membro, que isso é sigiloso, né, para não expor ninguém, e também não quero ficar usando isso para querer fazer, eu não sou político, mas nós já fizemos vários óculos, já pagamos plano de saúde, já pagamos casa, na época da pandemia, plano de saúde casa para a pessoa não perder a casa, enterro, nós já pagamos enterro. Isso. Só um minutinho, para ficar justo. Hoje eu passei aqui na igreja pela manhã e fiz junto com o pastor uma cesta para uma família. Eu fiquei muito feliz, né? Porque tudo de qualidade, sabão em pó, Omo, arroz carreteiro, porque a gente bate na tecla que tem pessoas que infelizmente aqui não tem isso, graças a Deus. É para doar? Então eu vou dar qualquer coisa. Não, aqui eu vejo que tem esse cuidado, que tem esse carinho, né, pastor? E eu fiz a cesta agradecendo a Deus pela vida de vocês, né? Porque é arroz de qualidade, é feijão de qualidade, é leite de qualidade, é o detergente IP, pastor, IP, né? Então glória a Deus pela vida de vocês, né? Então é importante. E essa semana também foi no domingo, né? Eu conversei com uma pessoa e ela sinalizou para mim que estava passando por algumas dificuldades, né? E claro, ela falou: pastora, ora pela minha vida. Gente, mas oração, né? A oração, ela precisava de algumas coisas, né, específicas. Só a oração não iriam pegar. A oração não ia levar para ela 1 quilo de carne, não ia levar um alimento, não ia comprar um remédio, não ia pagar uma conta de luz. Então eu entendo que o nosso papel como igreja é orar, mas também é providenciar o que aquela pessoa precisa, né? E graças à fidelidade de vocês, não é isso, pastor? No outro dia a gente pôde fazer um pix para ela poder acertar algumas coisas que ela precisava. Então isso é igreja, e eu vejo que com toda dificuldade estamos sim, pastor, no caminho certo, e é só o início, eu creio.
para nós foi muito prazeroso essa pessoa, essa família. Não somos nós, são vocês. Quem vai receber... nós vamos ser abençoados porque estamos cumprindo a palavra de Deus, mas quem vai receber também a paga, porque Deus é justo, foram vocês. Porque o Pix que eu fiz para essa família não era do meu dinheiro. Não foi. Estou dizendo para vocês, não foi do meu dinheiro. Foi do dinheiro da igreja. E olha que coisa prazerosa. Essa família é muito fiel. Essa família sempre ajudou a igreja. Mas o mundo dá volta, gente. Essa família, ela sempre ajudou a igreja com o seu dízimo fiel. E agora, aconteceu algumas coisas, vai melhorar em nome de Jesus, vai passar, isso acontece, todo mundo passa por situações, né? A irmã Cris já deu testemunho de estar numa situação tal e depois Deus honrar essa pessoa, essa família, e sempre foi fiel, nunca quis nada da igreja, nunca. Dessa vez, essa família está precisando de sustento, de alimento, e não falou em dinheiro, mas obviamente tem coisas que precisam ser pagas com dinheiro, e a gente está dando esse suporte ali, que é pouco, gente, é pouco. Eu queria muito ajudar muito mais, como nós fizemos na pandemia, era legumes, frutas e também o músculo para fazer a sopa, e água de coco e Gatorade. Nós fizemos isso durante toda a pandemia, que nós pudemos fazer, porque vocês continuaram dizimando. A gente podia ficar quietinho, ninguém ia ver, estava todo mundo em casa, nem podia ir na casa do outro, foi no auge mesmo, não podia. O irmão Josias botava aquela roupa de doido, e com placa, com não sei o quê, ia nos muros, jogava assim, tô brincando, dava. E eu falo isso não é para vanglória minha, não, deixa, eu não estou fazendo nem a metade do que tinha que ser feito, mas sair é dízimo de vocês. E as pessoas ficam abismadas, não é? Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, estamos indo para o fim, para a gente ter a nossa comunhão e você está liberado. Então, não estou dizendo que a gente vai vender tudo que tem, não é isso. Mas eu só quero uma coisa que é um sonho que eu falo desde o início, e Deus tem nos ajudado com muita dificuldade a fazer, mas eu sei que vai acontecer isso automaticamente. Ninguém do Viva pode ter luz cortada, inclusive a gente tem que até falar isso para essa irmã aí, né? Que às vezes a pessoa fica com vergonha. Não pode ter luz cortada, não pode faltar comida dentro de casa e nem remédio. São 3 coisas básicas que não podem faltar. Se eu não tiver o dinheiro, porque às vezes eu também não tenho. Às vezes o caixa da igreja entra tudo que tem que entrar primeiro domingo, depois no segundo entra, aí depois fica 15 dias sem entrar absolutamente nada. Mas se eu tiver, eu não vou reter. Se eu não tiver, a gente vai... Nós temos aqui algumas pessoas que sempre nos ajudam e nos socorrem. E ninguém fica sabendo. A gente vai nessas pessoas e fala, que é o... como é que é o nome do grupo aí? Que tem aí no... É sigiloso, é FBI de Deus, não se meta. É Unidos por um Propósito. É uma galerinha aí que a gente socorre. Gente, tem um irmão aí que eu não tenho aqui R$1, irmão. Vamos ver. Aí olha que legal, são 20 a 30 irmãos. Menos, são quantos? Uns 12, né? Quiser entrar, fala com a pastora aí que você entra para esse grupo aí. E não tem vantagem nenhuma, irmão, é só ajudar. Não tem benefício, não. É só a bênção de Deus. Porque essas pessoas são muito abençoadas por Deus. É verdade. Entendeu? São abençoados. Não, porque às vezes eu vou entrar também, porque esse grupo é VIP. Isso. Alguma dessas pessoas que hoje fazem parte do grupo do FBI de Deus aí, sigiloso, eles não falam para ninguém, gente. É muito interessante isso. Foram pessoas que já foram ajudadas pela igreja na fase difícil. Deus abençoou, estão ostentando aí, glória a Deus, aleluia, são os abastados da igreja, entendeu? Se a irmã Cláudia quiser vir para a nossa igreja, quiser fazer parte desse grupo, a irmã está convidada, né? E estou brincando, brincadeiras à parte, mas isso aqui, gente, por favor, em nome de Jesus, diante de Deus, é o meu sonho. E eu sei que é o sonho de Deus, porque está no projeto dele. Eu vou, em Deus, não o pastor Ney, nem a pastora Paula, não. Em Deus, a igreja dele, tá? O Viva. Nós vamos ter uma estrutura que vai ser oficial. Não é aquela coisa como está sendo hoje, não. De vez em quando a gente consegue, não. Vai ser protocolo. Vamos fazer parceria com consultores de plano de saúde, porque tem esquemas, no bom sentido, né, de não pagar tão caro. Esquema que eu digo assim, válido, tá? Esquema que eu digo não, meios, né? Você tem ali as estruturas para você pagar mais barato, por CNPJ, né? Oi?
empresa e por aí vai. Então a gente vai fazer algo assim. Filhos de membro ter estrutura para estudar, ter plano de saúde. Criança sem plano de saúde, meu irmão, para encarar aí um Rocha Faria da vida é bênção, não é emergência, é bênção. Mas para ficar internadinho lá, só o sangue, tá, gente? Só o sangue. E a gente poder ajudar isso. Então é um sonho que Deus vai realizar. Penúltimo e último versículo para a gente fechar. Todos os dias, e o povo reclama de vir domingo e quarta, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. É comunhão, refeição significa comunhão, com alegria e sinceridade. É outra coisa que essa igreja preza. Sinceridade está ligada à verdade. Está chateado com o pastor? Marca um gabinete, vamos conversar. Eu não quero te magoar, nunca eu vou querer te magoar, te entristecer. Se eu fiz isso, eu ajoelho e te peço perdão. Você não vai ver um pastor dizendo que ajoelho na tua frente. Eu ajoelho. E se outra coisa, eu não quero te magoar. Se eu te magoei com uma palavra, com uma atitude, se eu falei alguma coisa na mensagem que você não gostou, deixa eu te explicar. Então, sinceridade. Está magoado, alguém te magoou, um obreiro, diácono, não é a nossa visão. Então vamos conversar, para a gente conversar com esse diácono aí, ele vai ter que te pedir perdão, se não quiser, ele sai do ministério que ele está no lugar errado. E você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Isso nos ajude a fazer essa igreja. E por último, louvando a Deus. Aí sim a gente vai ter autoridade, que ele busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Aí sim, louvando a Deus e tendo o quê? A gente vai cair na graça do povo, não pelos cantores, não pelos pregadores famosos, não por nada não. Até porque, meu irmão, não é nada contra não, que quando eu tiver com bala na agulha, eu vou chamar o Fernandinho aqui. Vou chamar, não estou brincando, não sei, só Deus sabe. Mas, gente, eu confesso, orem por mim. Eu não sei se é pena, mas 30 mil, 20 mil num cachê... Eu pagava a escola de uma opção de criança aí, gente. 20 mil, 12 mil. Teve uma irmã aí famosa de oração. Ofereceram 2 mil para ela ir lá pregar 2 horinhas. Ela falou que só ia por 3. Diante de Deus, é uma mulher famosa. Não vou falar o nome, já falei muito nome hoje. Já pequei, já estourei a cota já. Você está entendendo? Não é pecado não, sabe? Porque apóstolo Paulo falava o nome. Aqui a gente não está acostumado com verdade. Ele falava, vamos lá. E o Senhor não era o pastor Ney, não é o congresso, não é nada que acrescenta a gente na igreja. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe o que significa isso? As igrejas esqueceram disso. Elas fazem eventos ponte, elas fazem coisas mirabolantes para atrair as pessoas. Gospel, gaiola gospel, tem a gaiola gospel, tem funk gospel, tem tudo dentro da igreja para atrair o povo. Aqui diz, se vocês fizerem isso, eu vou acrescentar. Amém?